Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Este é um vídeo para falar sobre a Epístola de Dante Alighieri para Cangrande della Scala. Por que eu falo dessa epístola? É uma carta que supostamente teria sido escrita pelo próprio Dante Alighieri para o nobre Cangrande della Scala, que era um nobre que chegou a acolher o Dante em Verona no seu exílio. Supõe-se que teria sido escrito ali por volta do ano em que o Dante já estava finalizando a sua obra, então seria aí a última epístola que ele teria escrito, né, a última carta escrita por Dante Alighieri, em que ele explica a Divina Comédia, em que ele apresenta as suas razões da obra, né, e como interpretá-la. Porém, essa carta é objeto de muitas controvérsias entre os comentaristas, porque não se sabe se ela é realmente uma carta autêntica, se foi realmente o Dante Alighieri que escreveu. O fato é que a carta ainda assim é relevante, se é do Dante ou não. O fato é que ela tem aí sua relevância entre os comentadores, pois apresenta vários aspectos que devem ser levados em consideração, e também porque é uma carta histórica, né, datada aí, pelo menos o manuscrito mais antigo, por volta do ano de 1340, né, pouco tempo depois da morte de Dante, que faleceu em 1321. Então, mesmo não sendo do Dante, ainda está dentro da própria tradição dantesca, né, dos vários comentaristas que mencionam essa carta aqui. Então, eu vou ler para vocês, né, uma vez que a carta não está disponível de fácil acesso na internet, mas que é interessante nós analisarmos lendo basicamente o que ela diz aqui, e está traduzida, né, na versão dessa coleção das obras completas, né, da editora das Américas, que foi publicado aqui, e eu vou ler para vocês e a gente vai verificando os vários aspectos dessa carta, né. É importante dizer que o Dante ele escreveu várias epístolas, né, para várias pessoas que eram consideradas importantes naquela época. O Dante escreveu para cardeais, para bispos, para condes, para marqueses, né, para várias pessoas que eram consideradas e tinham poder, até mesmo para o rei Henrique também, né? Enfim, o Dante tinha essas cartas que foram preservadas. Atualmente grande parte delas encontram-se em museus, em locais que as preservam. Então é interessante saber isso, né, que o Dante tinha esses relacionamentos e essas cartas foram preservadas. E essa carta é interessante justamente por esse fato de abordar aí vários aspectos em relação à Divina Comédia. Aqui nessa edição a carta é enumerada como sendo a carta 17, mas tradicionalmente ela é dita como sendo a carta número 13 do Dante Alighieri para Cangrande della Scala, né? E aqui começa a carta. Ao magnífico e vitorioso senhor Cangrande de Scala, vigário-geral do Sacratíssimo Principado de César, na cidade de Verona e de Vicência. O seu devotíssimo Dante Alighieri, florentino de nascimento, não de costumes, deseja vida feliz por longo tempo e um aumento perpétuo do glorioso nome. Então veja aqui que ele se apresenta, né, como florentino de nascimento, não de costumes, né? E é dito que essas palavras foram incluídas no próprio túmulo do Dante, né? Isso é interessante de verificar nessa carta, né? Importante dizer também que a própria carta foi escrita em latim, né, como era costume na própria época entre as pessoas que tinham educação, que sabiam ler e escrever, né? Aqui começa ainda a carta. O ínclito louvor que, adejando a fama vigilante espalha, assim a vários divide por lugares diversos, a fim de a uns elevá-los na esperança da prosperidade e a outros precipitar no terror do extermínio. Na verdade, este elogio, que supera desfeitos dos modernos, como uma existência mais ampla da verdade, por vezes eu julguei supérfluo, mas, para que uma prolongada incerteza me não conservasse demasiado inquieto, como a rainha do sul foi a Jerusalém, como Minerva foi a Nelicona, assim eu fui a Verona, para discutir o que ouvi com pessoas de confiança. Aí vi a vossa grandeza, vi igualmente vossas benemerências e delas gozei. E assim como antes eu imaginava excessivo aquilo que se dizia, assim ao depois pude conhecer suficientemente os fatos. E assim antes me mostrei benévolo, somente pelo que ouvi com certa sujeição de espírito, mas depois tornei amigo e devotíssimo pelo que vi na sua mesma origem.
Aqui ele fala, né, sobre como ele conheceu então o próprio nobre Cangrande e também a questão do vínculo dele em relação a Verona, né, que é a cidade que o Dante passaria a residir, né? E ainda continua: nem julgo incorrer em culpa de presunção, tomando o nome de amigo, como talvez alguns haveriam de objetar, pois que não só os desiguais, bem como os iguais, se unem pelo pacto da amizade. Grato-nos é considerar as amizades úteis e agradáveis, e muito frequentemente poderá notar quem observa como pessoas eminentes ligam-se a outras de condição inferior. E se lançarmos nossos olhos à amizade per si verdadeira, não constataremos, talvez, que muitos homens obscuros pela fortuna, mas preclaros pela honestidade, foram amigos de príncipes ilustres? E por que não? Pois nem mesmo a amizade entre Deus e o homem é absolutamente impedida por excesso algum. E se isso que afirmamos parecer indigno a alguém, que ouça o Espírito Santo, o qual afirma que há homens que participam da sua amizade. Pois no livro da sabedoria, lê-se da sabedoria, porque um tesouro infinito existe para os homens, do qual, se o usarem, tornar-se-ão participantes da amizade de Deus. Então aqui Dante tentando explicar essa relação que ele tem com esse nobre, né? A relação de amizade de um nobre, segundo Dante, que estaria em um patamar mais alto do que ele, que era considerado aí um plebeu, né? Alguém que não tinha propriamente a nobreza, embora o próprio Dante tivesse ascendência, né, do cavaleiro, mas ele considerava que o Cangrande como sendo alguém de um estirpe maior, né? E ele tenta justificar por que dessa amizade, porque existe a possibilidade até mesmo do homem ser amigo de Deus. Então, nada mais natural do que um homem que ele seria considerado como sendo inferior, uma condição inferior, né, e em relação a outro que estaria numa condição mais alta, né? E ainda continua: mas a ignorância do vulgo tem um juízo sem discreção. E assim como ele julga o sol do tamanho de um pé, assim também engana-se pela credulidade sobre uma e outra coisa. Aqueles, porém, aos quais foi dado conhecer o que é ótimo, a eles não convém seguir as pegadas do rebanho, a menos que sejam obrigados a contrariar aos seus erros, pois, gozando de intelecto e de razão, dotados de uma liberdade quase divina, não são forçados por hábito algum. Nem nos admiremos de que sejam dirigidos pelas leis, mas, ao contrário, as leis é que são dirigidas por eles. Está claro, portanto, o que eu disse antes, isto é, que de maneira alguma se suponha que eu sou amigo, pois eu sou, deveras, devotíssimo. Considerando, portanto, a vossa amizade como um tesouro caríssimo, desejo conservá-la com diligente cuidado e cuidadosa solicitude. Pelo que, ensinando-se nos dogmas morais que a amizade se iguala e se salva de modo análogo, eu também tive desejo de mais de uma vez seguir a analogia para retribuir os benefícios recebidos. E por isso, muitas vezes muito notei os meus pequenos serviços, separei uns dos outros, depois separados, examinei-os, informando-me de vós mais digna e gratamente. E nada mais próprio da vossa preeminência eu imaginei do que o sublime cântico da comédia, que é adornada com o título de Do Paraíso. E na presente epístola, como dedicado sob um próprio epígrame, vô-lo ofereço, vô-lo endereço e, por fim, vô-lo confio. Note que então que ele decide enviar, né, para o Cangrande, né, uma versão, né, do Cântico da Comédia, especialmente o Paraíso, né, e ele envia para ele para que ele lesse, né? E ele continua: passá-lo também em silêncio, assim simplesmente meu ardente afeto não o permite, porque pode parecer que nesta doação é conferido mais ao Senhor do que ao dom da honra e da fama. Na verdade, pelo título parece aos que bem atentos estão que eu expressava um presságio sobre o aumento da glória do vosso nome, o que era de fato mesmo minha intenção. Mas o zelo da vossa glória, que eu desejo, menosprezando até a minha vida, passará além da meta prefixada desde o princípio. E agora, terminado o texto da carta, pela cortesia do leitor, direi compendiosamente alguma coisa como introdução da parte ofertada. Então, ele ofereceu, né, um texto, né, para o Cangrande ler, né, o nobre,
Cangrande della Scala, né? E ele agora vai tentar explicar um pouco, né, sobre como ler aquele volume que ele estava fazendo aí a doação, fazendo esse presente, né? Em virtude da própria amizade dos dois, né? E ele ainda continua. Como diz o filósofo no segundo da Metafísica, aqui o filósofo que ele cita seria o Aristóteles, né? No livro A Metafísica, diz o seguinte: assim como a coisa está para o ser, assim está para a verdade, cujo significado é que a verdade sobre a coisa que está na verdade, como no sujeito, é a semelhança perfeita da coisa tal como é. Mas das que existem, algumas são tais que têm o ser absoluto em si, outras são tais que têm o ser dependente de outro, por certa relação, como aquelas cujo ser está para uma outra como relativas, isto é, pai, filho, senhor e servo, duplo e metade, todo e parte e outras semelhantes, enquanto tais. Portanto, o seu ser depende de outro. Segue-se que a verdade depende de outro, pois, ignorando-se o meio, nunca se poderá conhecer o duplo e assim dos demais. Então aqui ele faz todo um comentário, né, a um trecho da Metafísica de Aristóteles, é algo bem complexo, mas para dizer que há sempre algo essencial e algo acidental, algo que está dependente em relação a algo principal, né, o acessório e o principal. Querendo, portanto, apresentar uma introdução adequada da parte de alguma obra, é necessário apresentar-se alguma noção do todo ao qual pertence a parte, pelo que eu também, querendo apresentar, à guisa de introdução, algo da parte supramencionada da comédia, julguei dever antepor alguma coisa sobre toda a obra, para que mais fácil e mais perfeita seja a introdução à parte. 6 são as coisas que no princípio de alguma obra doutrinal se devem discutir, a saber, o sujeito, o agente, a forma, o fim, o título do livro e o gênero de filosofia. Destes 3 há nos quais essa parte que determinei destinar-vos varia do todo, isto é, o sujeito, a forma e o título. Nos outros, porém, não varia, como bem notará quem observar. E, portanto, acerca da consideração sobre o todo, essas 3 coisas devem ser separadamente estudadas. Depois disso, ficará bastante fácil para a introdução da parte. Depois estudaremos as outras 3, não só com relação ao todo, mas também com relação à mesma parte apresentada. Então, como ele está presenteando uma versão apenas do paraíso, ou seja, a terceira parte, né, da comédia, ele diz que vai tentar explicar o todo, né, o que aconteceu com a história e tentar explicar, dar uma introdução geral, né, para que ele pudesse compreender, porque o paraíso é justamente o final, né, da comédia. Então ele vai dar aí e passando a entender esses vários significados, especialmente aí, em se tratando do sujeito, do agente, da forma, o fim, o título do livro e o gênero de filosofia. E ainda continua. Para a clareza, porém, do que se vai dizer, devemos saber que esta obra não tem sentido simples, mas, ao contrário, pode-se até chamá-la de polissema, isto é, que tem mais de um significado, pois o primeiro é o que se tem da própria letra e o outro o que tira o seu sentido daquilo que se diz pela letra. O primeiro chama-se literal, o segundo alegórico ou místico. Este modo de se interpretar para maior evidência pode ser considerado nestes 2 versos. Na saída do povo de Israel do Egito à casa de Jacó, do povo bárbaro a santificação operou-se na Judéia e em Israel o seu poder. Se considerarmos somente o sentido literal, teremos apenas o significado da saída dos filhos de Jacó do Egito, no tempo de Moisés. Se o alegórico significa-se a nossa redenção por Cristo, se o sentido moral, a conversão da alma do luto e da miséria do pecado para o estado de graça. Se o anagógico, a saída da alma santa da escravidão dessa corrupção para a liberdade da glória eterna. E embora esses sentidos místicos sejam chamados com vários nomes, geralmente todos se podem chamar de alegóricos, pois são diferentes do sentido literal ou histórico, pois alegoria vem do grego aloios, que em latim significa alheio ou diverso. Então aqui, nesse trecho, ele apresenta as formas de se interpretar a obra, né? Porque, segundo ele, que ele considera que é uma obra políssima, ou polissêmica, né? É uma obra que tem vários significados, várias possibilidades de interpretar a obra, né? Então ele coloca que existe o sentido literal,
que é aquele vinculado à própria letra, né, ao que está escrito, sentido alegórico, né, ou místico, e ele apresenta os exemplos aqui dentro de um trecho do próprio, da própria Bíblia. Né? Na saída do povo de Israel do Egito, a casa de Jacó, do povo bárbaro, a santificação operou-se na Judéia e em Israel e seu poder. E aqui ele coloca, né, porque se fosse no sentido literal, diria apenas que basicamente aconteceu aqui a saída dos filhos de Jacó do Egito, no tempo de Moisés. Se for alegórico, significa então uma redenção a Cristo, ou seja, há aí uma forma de demonstrar outro significado, embora a letra esteja escrita de um sentido. O sentido moral apresenta a própria conversão, né, da alma do luto e da miséria do pecado para o estado de graça, e o sentido anagógico. Então são vários sentidos: literal, o sentido alegórico, né, o sentido em se tratando de moral, e o sentido anagógico. Né? E ele apresenta esses vários tipos de interpretação que podem ser feitas, que era bastante comum naquela época, os estudos medievais, né, se tratando aqui da interpretação bíblica, se dava nesse sentido. Então aqui nessa carta ele diz que também com a Divina Comédia pode ser feita essas interpretações, assim como na Bíblia também era feito. Né? E ainda continua: visto isso, é claro que o sujeito deve ser duplo, sobre o qual se adaptem ambos os sentidos. E, portanto, devemos ver o sujeito desta obra, segundo a sua interpretação literal, depois, ainda do mesmo sujeito, segundo o sentido alegórico. É, pois, o sujeito de toda a obra, tomado somente em sentido literal. O estado das almas depois da morte tomado simplesmente. Pois o desenvolvimento de toda a obra versa sobre ele e dele trata. Se, porém, tomamos a obra alegoricamente, o sujeito é o homem que merece ou desmerece pela liberdade do arbítrio, está sujeito ao que premia ou o que castiga. Então veja que, falando agora já sobre a obra, né, o sujeito de toda a obra, tomado somente em sentido literal, é o estado das almas depois da morte tomado simplesmente. Né? Ou seja, ele coloca como sendo a questão aí do estado das almas, como as almas se apresentam nas esferas do inferno, do purgatório e do paraíso. Agora, se tomar no sentido mais alegórico, é o próprio homem que merece ou desmerece pela liberdade do arbítrio, está sujeito ao que lhe é imposto, ao que lhe é castigado. Então, veja que é bem interessante aqui ele colocando já a ideia do sujeito, né, na própria obra. E ainda quanto à forma, ele diz: a forma também é dupla, a forma do tratado e a forma do como se deve tratar. A forma do tratado é tríplice, segundo a tríplice divisão. A primeira é a que toda a obra se divide em 3 cânticos. A segunda é que cada cântico se divide em cantos. E a terceira é que em que cada canto se divide em ritmos. A forma ou modo como se deve tratar é poética, fictícia, descritiva, digressiva, transuntiva e, com este, definitiva, divisível, probativa, improbativa e positiva de exemplos. Então veja aqui que ele já diz da importância quanto à forma, né? A forma do tratado, ou seja, a forma dos escritos, e a forma como se deve tratar. Né? Ou seja, a forma do tratado é que ele coloca as divisões, né? 3 cânticos, né? Nos vários cantos, nessa divisão tríplice que ele tenta fazer da própria estrutura. Né? E ele coloca: o título do livro é Começa a Comédia de Dante Alighieri, Florentino de nascimento, não de costumes. Para bem compreendermos, devemos saber que comédia vem de comus, vila, e de toda, que é canto. Por isso, comédia quer dizer quase canto rústico. E a comédia é um certo gênero de narração poética que difere de todos os outros. Difere da tragédia na matéria, porque a tragédia, no princípio, é admirável e tranquila. E no fim, isto é, no término, é repugnante e horrível. E por isso deriva-se de tragos, que quer dizer bode, e oda, isto é, canto do bode, isto é, fétido à maneira dos bodes, como se deduz de Sêneca nas suas tragédias. A comédia, porém, inicia a aspereza de alguma coisa, mas a sua matéria termina felizmente, como se deduz de Terêncio nas suas comédias. E daqui costumaram alguns escritores dizer nas suas saudações à moda de cumprimento: trágico princípio e cômico fim. Semelhantemente, diferem no modo de falar, de maneira elevada e sublime, a tragédia, a comédia, porém, branda e humildemente,
como quer Horácio na sua Poétria, onde às vezes permite que os trágicos e os cômicos falem e vice-versa. Às vezes, contudo, a comédia tira a voz, irado cremes alterca de boca cheia, e o mais das vezes o trágico deplora com palavras prosaicas, Télefo e Peleu, etc. E assim está claro que o presente trabalho se denomina comédia. Por isso, se considerarmos a matéria, a princípio é horrível e fétida, porque é o inferno. No fim, porém, é feliz, desejável e agradável, porque é o paraíso. Quanto ao modo de falar, é brando e humilde, porque a língua é popular, com a qual as mulheres e o povo comunicam-se reciprocamente. E assim está claro, porque se denomina comédia. Há ainda outros gêneros de narrações poéticas, isto é, o carme bucólico e a elégia, a sátira, a sentença votiva, como ainda Horácio nos apresenta na sua Poétria, mas destes outros no momento nada diremos. Então aqui ele diz por que do nome comédia, né? Ele diz que o título da obra em si é Começa a Comédia de Dante Alighieri, Florentino de Nascimento, não de costumes. Mas ele diz que se chama comédia por causa desse conceito antigo, né? Que comédia é aquilo que começa com algo trágico, com algo ruim e termina com um final bom. Enquanto que a tragédia é algo que aparentemente pode começar bem e terminar com algo ruim, com a tristeza no final. E ele diz que, no caso, seria uma comédia porque começa-se com algo horrível, o inferno, e termina-se com o paraíso, que é algo bom propriamente, né? E ainda continua. Podemos agora compreender como devemos tomar ao sujeito da parte oferecida. Se literalmente de toda a obra assim ao sujeito, estado das almas depois da morte, não contracto, mas tomado simplesmente, é claro que nesta parte tal estado é o sujeito, mas contracto isto é, estado das almas bem-aventuradas depois da morte. Se alegoricamente de toda a obra o sujeito é assim, o homem que merecendo ou desmerecendo pela liberdade do arbítrio submete-se ao que premia ou castiga, é claro nessa parte que o sujeito se contrai assim, o homem que merecendo ou desmerecendo submete-se à justiça do que premia. Então aqui ele falando, né, em relação ao sujeito também, que seria o homem diante aí da situação do que ele vai ser julgado depois da sua morte, né? E ele continua no seu texto aqui. E assim, entende-se também da forma da parte pela forma determinada do todo. Pois, se a forma do tratado inteiro é tríplice, nessa parte somente é dupla, isto é, a divisão dos cantos e dos ritmos, pois a primeira divisão não pode ser a sua própria forma, sendo essa parte da primeira divisão. Está claro também o título do livro, pois se o título de todo o livro é Começa a Comédia, etc., como se disse acima, o título dessa parte será Começa o terceiro cântico da comédia de Dante Alighieri, que se chama Paraíso. Tratadas essas três coisas, nas quais a parte varia do todo, devemos ver as outras três, nas quais não há variação nenhuma do todo. O agente, portanto, do todo e da parte é aquele que foi dito e parece ser totalmente. O fim de todo e da parte merece ser vários, isto é, próximo e remoto. Mas deixando toda a investigação subtil, diremos brevemente que o fim do todo e da parte é tirar os vivos nesta vida do estado de miséria e levá-los ao estado de felicidade. Então, finalidade, né? Tirar os vivos nesta vida do estado de miséria e levá-los ao estado de felicidade. Então, proporcionar felicidade àqueles que estão vivos, né? O gênero, porém, de filosofia, né, pelo qual se procede aqui no todo e na parte, é moral ou ética, porque não para a especulação, mas para o ato, se destinam o todo e a parte. Pois, ainda que em algum lugar ou passagem, trata-se de modo especulativo, isto se faz não por causa do assunto especulativo, mas por causa da obra. Porque, como diz o filósofo no segundo da Metafísica, que o filósofo novamente Aristóteles, né? De vez em quando os práticos especulam para alguma coisa. Ditas, pois, essas coisas, devemos passar à exposição literal, segundo uma certa anteposição. Sobre isso devemos saber que a exposição literal outra coisa não é do que a manifestação da forma da obra. Esta parte, ou terceiro cântico, que se chama Paraíso, está principalmente dividido em duas, isto é, o prólogo e a parte executiva. A segunda parte começa aqui, por diversas falses surge para os mortais. Sobre a primeira parte, devemos saber que, embora por razão
comum se possa chamar de exódio, propriamente falando, porém deve chamar-se de prólogo, o que o filósofo no terceiro dos retóricos parece afirmar quando diz que o proêmio é o princípio na oração retórica, como o prólogo o é na poética e o prelúdio na das flautas. Devemos ainda notar que esta anteposição, que comumente se chama exódio, é feita diferentemente tanto pelos poetas como pelos oradores. Os oradores costumavam antepor o que iam dizer, para preparar o ânimo dos ouvintes. Os poetas não somente fazem isto, mas ainda proferem depois uma invocação, e isso lhes é conveniente, porque eles precisam de muita invocação, tanto que pedir algo além do modo comum dos homens às substâncias superiores, quase como um presente divino. Portanto, este prólogo está dividido em duas partes. Na primeira se expõe o que se vai dizer, na segunda invoca-se a Apolo e começa assim essa segunda parte. Ó bom Apolo, ao último trabalho, etc. Então aqui ele fala sobre a própria divisão, né, do livro do Paraíso, onde ele coloca que existe então a divisão da parte que se introduz e da parte que a história se desenrola propriamente, né, o prólogo e a parte do conteúdo da história. Quanto à primeira parte, devemos notar que para bem se exordiar, três coisas são necessárias, como diz Túlio na Nova Retórica, isto é, que se torne o ouvinte benévolo, atento e dócil, e isso principalmente no admirável gênero da causa, como mesmo Túlio diz, como, pois, a matéria sobre a qual versa o presente tratado é admirável por isso, essas três coisas devem ser reduzidas a algo admirável no princípio do exórdio ou prólogo. Diz que vai relatar o que pôde reter daquilo que viu no primeiro céu. E dito isto, compreendem-se agora aquelas três coisas, pois a benevolência se prepara na utilidade do que se vai, a atenção na qualidade de admirável e a docilidade na possibilidade. Indica a utilidade quando diz que há de proferir coisas que são maximamente aliciadoras do desejo humano, isto é, os gozos do paraíso, a admirabilidade quando promete dizer coisas tão altas e tão sublimes como as condições do reino celeste, a possibilidade quando diz que há de proferir coisas que a mente pode reter, e se ele o pôde, também os outros o poderão. Todas essas coisas são tratadas nas palavras que dizem ter ele estado no primeiro céu e que quer dizer sobre o reino celeste, tudo o que, como um tesouro, pôde reter da mente. Já que vimos a respeito da bondade e da perfeição da primeira parte do prólogo, passemos à letra. Diz, pois, que a glória do primeiro motor, que é Deus, resplende em todas as partes do universo, mas em alguma parte, porém, e menos em outra, e onde resplandece, aí manifesta a razão e a autoridade. A razão, assim, tudo o que é, tem o ser de si mesmo ou de outro, mas consta que ter o ser de si mesmo unicamente convém, isto é, ao primeiro ou princípio que é Deus. E como ter o ser não afirmar per si ser necessário, e como ser necessário per si não compete senão ao único, isto é, ao primeiro ou princípio, que é a causa de todos. Portanto, tudo que existe, exceto um, tem o seu ser de outro. Se, pois, tomarmos o último no universo, ou um outro qualquer, é claro que este tem seu ser um de outro, e aquele do qual o tem, ou o tem de si mesmo, ou também de outro. Se de si mesmo, então, é o primeiro, e de outro, este do mesmo modo, o terá ou de si ou de outro. E assim proceder-se-á até o infinito nas causas agentes, como se prova no terceiro da metafísica. E como isto é impossível, devemos chegar ao primeiro, que é Deus, e assim mediata ou imediatamente tudo o que é, tem o seu ser dele, pois do que a causa segunda recebe da causa primeira, influi sobre o causado a maneira do que recebe ou repele o raio, pela que a causa primeira é a mais causa. E isso se diz no livro das causas, que toda causa primeira mais influi sobre o causado do que a causa universal segunda, e quanto ao ser é suficiente. Então que ele faz toda uma análise metafísica da matemática sobre a origem, né, das razões do porquê existe o um, que é Deus propriamente, a fonte e origem de tudo. Porque se existe mais de um, evidentemente que esse mais de um foi tirado de outro.
e esse outro, se ainda existe mais de um, é gerado de outro, e assim sucessivamente até formar a unidade propriamente, que é Deus, a origem de tudo. Então ele dá essa causa motora, a causa inicial, como sendo Deus. Quanto à essência, assim provo. Toda essência, menos a primeira, é causada. Do contrário, muitas haveria que seriam per si necessárias, o que é impossível. O que é causado ou é da natureza ou do intelecto, e o que é da natureza, por conseguinte, é causado pelo intelecto, visto que a natureza é obra da inteligência. Portanto, tudo o que é causado por outro intelecto, mediata ou imediatamente. E como a virtude segue a essência da qual é virtude, e se a essência for intelectiva, toda virtude é somente daquele que causa. E assim como antes devia-se chegar à causa primeira do mesmo ser, assim agora há da essência e da virtude. Pelo que está claro que toda a essência e virtude procede da primeira, e as inteligências inferiores recebem quase como de um ser que irradia e refletem os raios do superior ao inferior à maneira de espelhos. O que mais claramente parece dizer Dionísio, falando de jerarquia celeste, e por isso se diz no livro das causas, que toda inteligência está cheia de formas. Está, pois, evidente de modo a razão manifesta o lume divino, isto é, que a divina bondade, sabedoria e virtude resplandecem por toda a parte. Então aqui ele trata mais uma vez de aspectos filosóficos, que são bem interessantes. É necessário prestar muita atenção em relação a isso para compreender muita filosofia que o Dante coloca sobre comentários aqui de Aristóteles. E ainda continua. Do mesmo modo que a ciência, assim também a autoridade, pois diz o Espírito Santo por Jeremias: porventura não hei de encher o céu e a terra? E no Salmo: para onde irei afastando-me do teu espírito? E para onde hei de fugir da tua presença? Se subir ao céu, lá estás, se descer ao inferno, estás presente. Se tomar as minhas penas, etc. E a sabedoria diz: o Espírito do Senhor encheu toda a terra. E o Eclesiastes, no 42º, diz: a sua obra está cheia da glória do Senhor. O que os mesmos escritos dos pagãos o afirmam, pois Lucano diz no 9: Júpiter está em tudo o que vês e para onde fores. Bem, pois quando se disse que o raio divino ou a glória divina penetra o universo e brilha, penetra quanto à essência, brilha quanto ao ser, o que acrescenta do mais ao menos tem a verdade bem manifesta, porque vemos que as coisas, umas estão em grau mais excelente, outras em grau mais inferior, como se nota no céu e nos elementos dos quais aquele é incorruptível e estes são corruptíveis. E depois de ter anteposto essa verdade, continua falando do paraíso em circunlóquio e diz que houvesse naquele céu algo da glória de Deus ou mais copiosamente recebe da luz. Devemos saber que aquele céu é o céu supremo, que contém os corpos universais e não é contido por nenhum, dentro do qual todos os corpos se movem, permanecendo, porém, ele na primeira sempiterna tranquilidade, não recebendo a virtude de nenhuma substância corporal, e chama-se empíreo, que é o mesmo que o céu inflamado do fogo ou de ardor, não porque nele haja fogo ou ardor material, mas espiritual, que é o amor, tentando explicar como se forma o paraíso, através da luz, da formação que ele coloca, que é bem interessante aqui. De dois modos se pode provar que recebe mais da divina luz. Primeiro, porque contém todas as coisas e não é contido por nenhuma. Segundo, por sua sempiterna tranquilidade ou paz. Quanto ao primeiro, assim se prova. O continente está para o conteúdo na situação natural, como o formativo para o formável, como se lê no quarto das coisas físicas. Mas na situação natural de todo o universo, o primeiro céu contém tudo, portanto está para todas as coisas como formativo para o formável, o que é estar por modo de causa. E como toda força de causar é um raio que dimana da causa primeira, que é Deus, é claro que aquele céu que mais tem razão de causa, mais recebe da luz divina. Quanto ao segundo, assim se prova. Tudo que se move, move-se por alguma coisa que não tem, que é o termo de seu movimento. Como o céu da lua move-se por causa de uma parte de si que não tem aquele onde para o qual se move, e porque uma parte dele, não tendo obtido aquele onde o que é impossível, move-se para ele. Por isso que sempre se move e nunca descansa, como é o seu desejo.
E o que eu digo do céu, da lua, deve-se entender de todos, menos do primeiro. Tudo, pois, o que se move está em falta de alguma coisa e não tem juntamente todo o seu ser. Portanto, aquele céu que não é movido por nenhum, em si e em cada parte de si, tem tudo o que pode, de modo que não precisa de movimento para a sua perfeição. E como toda perfeição é raio do primeiro, que está no sumo grau da perfeição, está claro que o primeiro céu mais recebe da luz do primeiro, que é Deus. Contudo, essa razão parece argumentar para a destruição do antecedente, de modo que não prova simplesmente e segundo a forma de arguir. Mas, se considerarmos a sua matéria, prova-o bem, porque de um eterno, no qual o defeito poderia eternizar-se, pelo que, se Deus não lhe deu movimento, é claro que não lhe deu matéria necessária de alguma coisa. E por essa suposição, o argumento se mantém em razão da matéria. E semelhante modo de arguir é como dizer: se o homem existe, é risível, pois em todas as coisas conversíveis semelhante razão subsiste por causa da matéria. Assim, portanto, é claro que, quando fala daquele céu que mais recebe da luz de Deus, entende-se significar o paraíso ou o céu empírico. Então ele falou tudo isso aqui para mostrar como se dá a estrutura, por que o paraíso é daquela forma, né, em se tratando da questão da existência, né, propriamente. Antepostas, então, certas razões, o filósofo diz concordantemente no primeiro do céu, que o céu tem a matéria tanto mais honrosa aos seus inferiores, quanto mais afastado está daqueles que aqui estão. Ainda se pode repetir o que de Cristo diz o apóstolo aos Efésios, o qual subiu acima de todos os céus para tudo saturar. Este é o céu das delícias do Senhor, de cujas delícias se fala contra Lúcifer em Ezequiel. Tu, sinal da semelhança, cheio de sabedoria, perfeito em virtude, estivesse nas delícias do paraíso de Deus. E depois que falou do que houve naquele lugar do paraíso, na sua linguagem, continua dizendo que viu alguma coisa que não pode repetir o que desceu, e dá a razão, dizendo que o intelecto tanto se aprofunda no seu mesmo desejo, que é Deus, que a memória não pode seguir. Para isso entendermos, devemos saber que o intelecto humano, nesta vida, pela connaturalidade e afinidade que tem com a substância intelectual separada, quando se eleva, elevando-se tanto que a memória falta ao voltar por ter transcendido o modo humano. E isso nos afirma o apóstolo que fala aos Coríntios, quando diz: conheço tal homem, quer no corpo, quer fora do corpo, não sei, Deus sabe. Porque foi raptado ao paraíso e ouviu palavras arcanas que não são listas ao homem pronunciar. Eis que depois que o intelecto pela ascensão superou a razão humana, não recordava o que se fazia fora de si. Isso também Mateus nolo afirma, onde os 3 discípulos caíram com seus rostos por terra, ao depois nada dizendo, como esquecidos. E em Ezequiel está escrito: vi e caí sobre o meu rosto. E se essas coisas não forem suficientes aos invejosos, que leiam eles Ricardo de São Vito, no livro da contemplação, que leia Bernardo no livro da consideração, que leiam Agostinho no livro do valor da lama, e não terão inveja. Se, porém, invetivassem contra a disposição de tanta elevação, por causa do pecado da língua, leiam Daniel, onde encontrarão também Nabucodonosor viu algo divino contra os pecadores e disso se esqueceu. Pois o que faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus e envia a chuva sobre os justos e os pecadores. Às vezes manifesta sua glória aos que, embora vivam mal, mas mais ou menos como ele quer, misericordiamente que para a conversão e às vezes severamente para o castigo. Viu, pois, como diz, algo que não pode referir e voltando não pode. Diligentemente devemos notar que diz não sabe e não pode. Não sabe porque esqueceu, não pode porque se lembra e conserva a lembrança, contudo falta-lhe as palavras. Pois vemos muitas coisas com o intelecto, pois as quais faltam as palavras, o que assaz afirma Platão nos seus livros empregando metaforismos, pois viu muitas coisas por meio do lume intelectual que não pode exprimir com as próprias palavras. Depois diz que há de dizer aquelas coisas que pode reter sobre o reino celeste. E isso diz que é a matéria da sua obra,
quais e quantas são, será declarado na parte executiva. Quando diz depois, ó bom Apolo, etc., se faz a sua invocação, e essa parte está dividida em duas. Na primeira pede invocando, na segunda insinua a Apolo a petição feita, prenunciando uma certa remuneração, e começa a segunda parte aqui, ó divina virtude. A primeira parte está dividida em duas partes. Na primeira pede o auxílio divino, na segunda toca na necessidade de sua petição, que é justificá-la, e começa aqui, até aqui o outro jugo do Parnaso, etc. Este é o sentido da segunda parte do prólogo em geral. Em particular, porém, não falarei no momento, pois a penúria da minha vida particular me tem tão oprimido que é necessário que eu deixe essas e outras coisas ainda úteis à República. Mas espero da vossa magnificência que em outro tempo eu tenha ocasião de fazer essa útil exposição. Sobre a parte executiva, porém, que foi dividida segundo todo o prólogo, no momento nada se dirá, nem sentenciando nem dividindo, a não ser isto, que aqui se procede subindo de céu em céu, e se falará das almas bem-aventuradas encontradas em certo orbe, e que aquela verdadeira bem-aventurança consiste em sentir o princípio da verdade, como se deduz de João. Esta é a verdadeira bem-aventurança, que te conheçam, Deus verdadeiro, etc. E de Boécio, no terceiro da consolação. O fim é ver-te. Daqui resulta que, para se mostrar a glória da bem-aventurança naquelas almas como vendo toda a verdade delas, muito se busca que tem grande utilidade e prazer. E porque, tendo encontrado o primeiro princípio, isto é, Deus, nada mais há que busquemos além disso, sendo o alfa e o ômega, isto é, o princípio e o fim, como nos refere a visão de João. Termina o tratado no mesmo Deus, que é bendito por todos os séculos dos séculos. E aqui se encerra essa carta. Então note que é uma tentativa de explicar a Divina Comédia de uma forma geral e depois dar uma análise sobre as partes iniciais do livro do Paraíso. É interessante essa carta por tentar dar esses esclarecimentos, mas como eu já mencionei logo no início do vídeo, não é uma carta considerada como sendo autêntica, escrita pelo próprio Dante Alighieri, e sim uma carta posterior de alguém que teria escrito com esses comentários. Fizeram até uma pesquisa onde se utilizou a inteligência artificial, e que fez toda uma matemática para calcular a probabilidade dessa carta ser considerada como sendo autêntica, e constatou-se que realmente não seria uma carta verdadeira. Então, além dos críticos, vários críticos enunciarem e dizerem que não é uma carta autêntica, fizeram também esses testes científicos dizendo aí que não seria uma carta do Dante Alighieri, mas que tem a relevância dentro aí, de todo o pensamento dantesco, dos comentários que são bem elaborados, bem aristotélicos, visando aí toda a questão filosófica, platônica. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, da leitura dessa carta. Inscreva no canal se você não está inscrito, deixe nos comentários o que você está achando da série sobre a Divina Comédia. É isso, muito obrigado pela atenção.